Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre condições de exibição de uma ação da data grid. Primeiramente, o que é isso? Aqui nós temos uma data grid com algumas ações como visualizar, excluir, exibir um PDF e cancelar na nossa lista de pedidos. E essas ações, muitas delas, né, como por exemplo a visualizar e excluir, fazem sentido na maioria das vezes. Porém, podemos ter algumas ações que em alguns casos não fazem mais sentido. Por exemplo, a ação de cancelar um pedido que já está cancelado. Muitas vezes, quando um objeto chega no seu estado final, e o seu estado final pode ser uma venda concretizada com sucesso ou totalmente cancelada, não faz mais sentido movimentar ela, trocar o status, ou cancelar ou excluir ela, porque ela já está arquivada, finalizada, ou com sucesso ou não. Então, nesses casos, não faz sentido você disponibilizar uma certa ação para o usuário. Então, nesses casos, nós podemos fazer um teste para exibir ou não aquela ação mediante uma condição. E é isso que eu vou mostrar para vocês como fazer aqui na nossa listagem de pedidos, onde nós temos já um método que cancela, né, o pedido, e então nós vamos acrescentar agora uma condição de exibição, ou seja, uma condição que vai definir se aquela ação vai ou não ser executada. Então, no primeiro momento, nós temos que criar um método. Eu vou chamar esse método de onDisplayCancelar. E ele vai receber um objeto como parâmetro, que vai ser o próprio objeto. No caso, nós estamos trabalhando com pedido, então ele vai exibir o próprio objeto de pedido. Ele vai receber como parâmetro o próprio objeto de pedido. E com base nesse objeto, né, que ele vai receber como parâmetro, esse é um teste, né, essa função ela vai ser chamada linha a linha da data grid. Então, a cada linha ela pode fazer um teste em cima dos atributos para detectar se deve ou não ser exibida a ação. Basicamente, se retornar true, é um teste que ele deve exibir a ação, e se ele retornar false, é um caso que ele não deve exibir a ação. Então, o if que eu vou fazer aqui vai ser bem simples. Eu vou testar em cima do objeto o atributo status pedido ID. Se esse status for cancelado, eu não posso mais exibir a ação de cancelar. Então eu tenho que retornar false, ok? Como é que eu posso saber se o pedido está cancelado? Existe um código para isso e nós criamos aqui na model de status pedido uma constante para isso, que é status cancelado. Então, nós vamos comparar então, o status do pedido com a classe status pedido, a constante status cancelado. Então, por acaso, se eu fizer esse return aqui e o status dele for true, significa que ele está cancelado, né? Significa que ele exibiria a ação de cancelar, mas não é o que a gente quer. A gente quer um false, né? A gente quer que retorne true sempre que o status dele não for cancelado. Nesse caso, né? Então, quando não for cancelado, eu quero exibir o cancelar. Ok? Então, mas basicamente você pode usar qualquer comando if aqui para determinar cláusulas de return, true ou false, para exibir ou não a ação. Agora eu vou salvar, eu estou trabalhando localmente, não estou trabalhando com o teste online. Eu vou recarregar aqui para atualizar a minha aplicação, então. Pronto, e agora eu vou dar um F5 aqui. E a gente viu que não funcionou. Óbvio que não funcionou, porque eu fiz só metade do processo, né? Eu criei o método, mas não conectei ele aqui no mais importante, que é a ação, a condição de exibição, né? Que é o nosso onDisplayCancela. Então, nesse momento, a ação da data grid passa a ter uma função vinculada a ela, né? Para fazer essa verificação. Então, vamos atualizar aqui de novo. Foi um pequeno esquecimento. Agora vamos atualizar aqui a aplicação e agora sim, né, o botão de cancelar, ele não é exibido na linha que o status é cancelado, porque não faz sentido eu cancelar um pedido que já é cancelado. Então, essa condição de exibição, né, você vai sempre vincular a uma ação, um método que vai receber então como parâmetro um objeto. Eu poderia ter chamado esse objeto de pedido, né? No caso é o objeto atual da data grid, que ele é testado a cada linha, né? E lembrando sempre que essa condição retornar true, o botão é exibido, e sempre que ele é retornado false, ele não é exibido.